Fala, galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Salve, galera! Meu nome é João Walter Grandão e aqui comigo também tá o Davi Girão, o Davizão. Hoje, galera, a gente tem uma convidada super especial. A gente vai tratar de temas super interessantes, vamos tratar de franquias de sucesso, vamos desmistificar como é ter uma franquia, como é obter sucesso através de franquias com uma pessoa que tem uma gama de franquias aí, multiplataformas, né? E é isso aí, galera. E pra essa sessão de hoje, a gente trouxe uma pessoa super fantástica, amiga minha pessoal. Ela que é apaixonada por viagens, né, também. E eu queria, então, começar apresentando a minha amiga Carol Medeiros, né? Opa! Carolzinha, vou primeiro fazer a minha primeira pergunta, né? Eu considero você uma pessoa de sucesso. Você se considera uma pessoa de sucesso? Sim. Começou matando, né? É difícil você chegar e falar, eu sou uma pessoa de sucesso. Mas sim, sucesso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas quando você começa a alcançar os seus objetivos, aquilo que você traçou para a sua vida profissional, pessoal, e que você começa a alcançar, assim, do que sucesso significa para mim, hoje eu considero que sim. Maravilha. Grandão, tu fez a pergunta. O que é sucesso pra ti, cara? Rapaz, não me deixe em... Não, cara, você começou... Galera, eu queria fazer uma observação. Ele cortou o cabelo, tá a coisa mais linda do mundo, ó. Só pra esse episódio, cara. O pessoal tava falando muito do cabelo e da barba dele, muitos mas comentários. Ele é um cara que fica bonito de todo jeito. Você pode observar aí. Bom, galera, boa pergunta, Davizão. Na verdade, essa é a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de pergunta, cara. Eu tava fazendo um curso de inglês, na verdade. E um dos pontos que estavam sendo trabalhados na aula, né, era um dos tópicos, era falar exatamente sobre sucesso, né? E na ocasião, Carol, lá foi pontuado 4 tipos de sucesso, né? Um voltado para a parte profissional, a outra parte familiar, e as outras 2 partes eram mais um ao lado tipo social, com relação a você na comunidade, e a outra com relação a você com o mundo, né? Então você meio que, cara, eu sou uma pessoa de sucesso, por exemplo, porque eu ajudei muito a uma comunidade, consegui melhorar o status daquela comunidade em termos de políticos sociais, né? Então, aquela pessoa é vista como uma pessoa de sucesso. Então, eu meio que balanceio esses 4 aspectos, né? Minha vida familiar, minha vida com a sociedade, profissional, né? E a parte aí do sucesso profissional. Então, eu considero isso, né? E quando eu olho para a Carol, eu vejo o sucesso dela nesses 4 aspectos. Não somente no profissional, que a gente deve provavelmente se dedicar hoje a falar sobre, né? Mas eu considero a Carol... sucesso em todos esses aspectos, tá, Davizão? Então, foi mais isso que eu pontuei. Legal, da hora. Carol, aproveitando aqui que a gente já começou, é super interessante, eu acho que o pessoal que tá assistindo, muitas vezes tem interesse em franquias, etc., mas tem toda uma história por trás de onde a trajetória das pessoas começam. Então, quem é a Carol? De onde a Carol o que ela fez na trajetória dela, de formação, etc. Coisas interessantes e que você julgue que seria legal compartilhar aqui com o pessoal para chegar até o ponto que você chegou hoje. Então, vamos lá. Eu sou engenheira de produção por formação. Mais uma engenheira na mesa, Davi. Somos engenheiros, né? Todos engenheiros, os 3. Legal. Engenheiro é aquele ser inquieto já, por natureza, né? E, assim, por muito tempo eu pensei que a minha vida fosse seguir aqueles, enfim, os padrões normais da sociedade, fazer faculdade, estagiar, conseguir um bom emprego. Eu tinha essa preocupação muito grande, tipo, de ter um bom currículo para ter um bom emprego. Eu sempre fui, assim, ambiciosa nesse aspecto, mas até então não imaginava ter o meu próprio negócio. Busquei, assim, buscava sempre bons estágios quando estava na faculdade. Eu não mandava o meu currículo para pequena empresa, média empresa, eu queria aquele... Já estava com sonho grande, Davi. Eu queria, assim, eu queria estagiar em grandes empresas para ter no meu currículo ali, eu queria ter inglês no meu currículo, eu morei fora, então eu queria colocar uma outra língua, preparando tudo para ter uma carreira corporativa normal, digamos assim, né? Bem sucedida. Mas, assim, por trás sempre tinha também aquele bichinho, assim, que picou ali de ter vontade de ter o próprio negócio, como muita gente tem, né? Sim. Mas até então eu imaginava que, assim,
Seria uma coisa mais para o futuro. E calhou, eu morei... 2015 para 2016 eu morei fora. Tu morou onde, Carol? Morei na França. Na França? Eu fiz o último ano de faculdade lá. Qual cidade? Parlez-vous français? Um peu. Dá visão da minha cultura, cara. Não é só vir em engenharia, não. E aí, tu morou em qual cidade lá? Eu morei em Paris, morei em Bordeaux. Bordeaux? Morei numa cidadezinha que eu não falo, que ninguém conhece, chamada Angoulême. Angoulême. E aí, assim que eu voltei, que era o último ano de faculdade, eu comecei num programa de trainee. E tava me formando e comecei o programa de trainee. Onde que era o trainee, Carol? Na PagMenos. Na PagMenos? E aí eu tava seguindo tudo aquilo certinho. Você estava tudo dentro do plano, Tava né? tudo dentro do plano, isso. Até que dentro do mundo ali de trainee, quando eu comecei a entender aonde eu queria chegar, eu sempre fui muito de modelar um pouco as pessoas. Então, eu olhava, por exemplo, meus chefes ou as pessoas que tinham cargos nos quais eu queria alcançar e comecei a entender que não era exatamente o que eu queria para mim. Foi mais ou menos onde começou a minha inquietação de colocar lá negócio. E aí foi quando eu comecei a me incomodar um pouco com como seria o meu futuro dali para frente, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar franquias, negócios para colocar. E a coisa aconteceu até um pouco rápido, assim. Comecei a fuçar muito, comecei a pesquisar o que... Mas tu chegava em casa e falava assim, vou pesquisar aqui franquias. Eu acho que eu fiz o que... o passo a passo de quem sempre começa pesquisando negócio. Então, Google, franquias baratas de sucesso para se colocar. Aquela nunca coisa deu assim, Google né? nisso, né? Franquias de até tanto de sucesso, melhores franquias de 2015, 2016. Te ajudaram essas pesquisas? Ajuda. Até hoje eu faço. Entendi, até hoje tá buscando novos negócios, né? Não com essas palavras-chave, mas é por aí, assim. Eu fuço muito sempre. Até, assim, nunca parei, porque... Então tu é uma caçadora de franquias, assim, para buscar novas oportunidades? Mas foi assim mesmo que foi acontecendo, sabe? É óbvio que você sair do 0 pro 1 é muito mais difícil do que do 1 pro 2. Então, o primeiro negócio realmente é mais difícil. Depois as outras coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Eu sempre continuo até hoje buscando muito, criando as minhas oportunidades. Hoje tu tá com 8, né? 8 unidades, isso. 8 lojas. E aí foi isso, aí comecei franquias de sucesso até tanto. Enfim, e aí comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato com algumas franquias, conversar. Até aquele momento parecia algo distante ainda assim, sabe? Entendi. Tô vendo aqui qual é. Carol, tu comentou um ponto interessante, que é de fato até um item que as pessoas normalmente buscam quando estão procurando franquia, que é a taxa de uma pessoa que já comprou, já foi um franqueado daquela loja, contratar a segunda loja, ou terceira ou quarta loja, né? Que é até um dos indicadores, né? Pelo que eu andei pesquisando. E aí uma coisa que eu te perguntar, da primeira para a segunda demorou quanto tempo? Tu tem essa? 6 meses. 6 meses? A primeira foi em outubro, a segunda abril. Outubro de 2016. E a segunda foi em... abril de 2017. Abril de 2017, já. Entendi. 6 meses, né? Sim. Por aí. 6 meses praticamente. Legal. E Carol, aí quando você, por exemplo, tava lá 2015, 2016, Google lá, né? Franquias baratas pra ganhar dinheiro, não sei o que, rápido. Todo Como mundo ganhar muito dinheiro com franquia. Todo mundo já fez essa pesquisa. Como é que foi o processo decisório na colocação da primeira franquia? Quais foram as etapas que tu passou? Tu conversou com outras pessoas? Ou foi mais, tipo assim, no feeling mesmo? Caramba, eu acho que isso aqui combina com o que eu quero pra mim, eu vou por aqui? Ou você fez uma consultoria com alguém? Não, eu não fiz consultoria, eu nem sei se tinha, assim. Deveria ter, porque eu acho que tem muita gente que faz meio às cegas, assim, sem saber tanto do que está fazendo, sem saber analisar, sem saber como analisar
uma boa franquia, por que investir naquela e não naquela outra. Analisar os números mesmo, porque, enfim. Os números tu tem que entrar em contato com cada franquia para ele te disponibilizar, né? Ou alguns já tem no mas, site? No site de algumas vai ter, sim. Tem, né? Assim, né? Aquela coisa bem geral. Faturamento médio, tempo médio de retorno. Mas os números que realmente tu quer ver estão... tem que bater um papo maior. Porque faturamento é a primeira linha. Retorno médio é meio que a última linha, assim, que é o seu lucro sobre o investimento, né? Então, eu quero saber da primeira até a última o que tá ali, né? Por que a rentabilidade é aquela, por que o lucro é aquele sobre aquele faturamento e tudo mais. Então, foi uma mistura de tudo nessa época aí, porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu estava me formando ainda, estava no programa de trainee, e ao mesmo tempo que eu queria muito, nem eu sabia se eu era tão capaz, mas eu comecei a fazer despretensiosamente. Então, vamos ver aqui qual é. Eu vou pesquisar, eu vou começar a conversar com algumas franquias, entender como é que a coisa funciona e deixa rolar. Entendi. E aí, em um certo ponto, as conversas foram avançando. Assim, comecei conversas com algumas franquias X, algumas no meio do caminho eu fui excluindo, vi que não era muito, não condizia, sei lá, ou com um modelo de negócio que eu gostava, ou com o próprio investimento, que não era o que eu tinha na época. Então, tinha que ser uma franquia barata. E aí, no meio do período, a conversa foi avançando, de modo que aquele meu pensamento de que era uma coisa muito distante foi se tornando uma coisa mais real mesmo, assim. À medida que as conversas foram avançando e que eu fui vendo que era uma possibilidade real de, enfim, montar aquele negócio que talvez desse certo. Assim, é uma paquera, né? Você começa uma paquera com a franquia e a coisa vai avançando até que vira um casamento. Entendi. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. À medida que eu fui avançando, né, nesse processo com a franquia, eu fui tomando segurança mesmo na coisa, né? E aí, desses que você falou realmente a taxa de franquear, que hoje eu considero o mais importante. Na época eu nem pensava muito nisso. Né? Assim, eu conversei com franqueados na época, é muito importante. Mas, assim, era uma coisa... Eu nem sabia tanto o que eu estava fazendo na época, sabe? Mas realmente, hoje é uma das coisas que eu olho muito. Se uma franquia... qual a média de unidades por franqueado? Uhum. A partir de 2 tá bom. Porque quem abriu a segunda, em algum momento, assim... Teve felicidade com a primeira. Sim, no mínimo. E, Carol, hoje tu tá com 8 franquias. Fala um pouquinho delas. Quais são elas e onde que elas estão localizadas? Hoje eu trabalho com 2 marcas, já cheguei a trabalhar com 3. Mais uma fiz uma venda oportuna. E hoje eu tenho a Casa do Pão de Queijo e o Loucos por Coxinha. São 2 marcas de alimentação. Esse era um setor que tu, na hora quando tu estava fazendo a busca lá, quero trabalhar com alimentação, ou não, tu estava aberta a todas as outras... Eu estava aberta, até certo momento, assim, do processo, eu achava muito que eu ia abrir escola de inglês. Sério? Sério. Eu estava bem avançada nas conversas com uma escola de inglês, até que nesse processo entrou eu conheci o Loucos por Coxinha, né, que foi a minha primeira franquia. E aí a paquera deu mais certo, digamos assim. Por tudo, sabe? Eu realmente, o ramo alimentício era algo que eu, quando comecei a buscar, eu me interessava, mas, de modo geral, a franquia de alimentação tem um investimento maior, por diversos fatores, principalmente por, enfim, questões... Infraestrutura também, de estrutura, né? Maquinário, você não tem muito como fugir. Não só sendo franquias, mas você vai montar uma operação de alimentação sem ser franquia, vai ser caro também. Sim, porque, sim. Enfim. E aí, estava achando que ia colocar a escola de inglês, e no fim das contas, entrou o Loucos por Coxinha na jogada, e à medida que eu fui conhecendo mais, eu vi que tinha mais sinergia mesmo com o que eu queria fazer,
E também pela questão do investimento mesmo. Entendi. Sendo E, foi, bem e de sincera. cara, a primeira já foi assim, caramba, eu montei, foi um golaço, ou teve Foi. muitos desafios assim, do tipo, caramba, pra essa primeira dar certo, eu tive que, enfim. Não, essa primeira foi assim, uma loucura. Deu muito certo. Deu Sério? muito certo, muito certo. Mas E ainda isso bem, aí porque aí as média, outras assim? depois puderam dar errado, sabe? Sim, sim. Porque, assim, Em geral, não em é... geral dá certo ou não, Carol? Assim, normalmente assim, a pessoa, assim, ou é do tipo, caramba, tipo assim, se você errou, não fica assustado, porque isso é normal, e você pode acertar na super segunda. normal. É super normal, não? Eu tive essa sorte de que a primeira deu muito certo. E aí me deu fôlego pra ir pra segundas e rápido. 6 meses, né? Mas eu me pergunto isso às vezes. Eu acho que se a primeira não tivesse dado certo, o que eu teria feito, né? Talvez eu tivesse voltado pro mercado de trabalho mesmo. Porque na época eu pedi demissão tava acabando o processo de trainee. Iria para alguma área, né? Como é de costume, enfim, dos programas de trainee. Depois que você termina, e aí eles te alocam em alguma área que deu muito certo durante o seu processo de trainee ou alguma área que eles estão precisando. E eu estava naquele momento ali. Então, e aí foi a hora que eu decidi, eu já vinha conversando com as franquias e tudo, e aí foi meio que a hora que eu tive que decidir o que eu ia fazer, né? E aí eu decidi pela franquia, e com aquele frio na barriga, mas como eu estava numa idade boa, assim, foi uma decisão não muito difícil de ser tomada, porque aquele medo de você... Eu não tinha muito a perder ali, né? Uhum. Assim, obviamente, tinha a questão do investimento. Na época, quem me ajudou foi minha mãe, meio... Se ela ouvir isso, ela não gosta, mas meio a contragosto, né? Porque o pessoal brincava que está se formando em engenheira e para vender coxinha, né? Então era aquela coisa assim que eu nem gostava de dizer muito, sabe? Hoje é bom, né? A coisa depois que dá certo, é legal você bater no peito e dizer que eu fiz acontecer, né? Mas na legal. época eu não falava muito, não. Só sabia mesmo quem era de um ciclo muito próximo, porque eu sabia que as pessoas iam estranhar e eu não queria muito ouvir esse tipo de julgamento, porque dá uma afetada, assim, né? Só nesse momento que você tá inseguro e você quer ali abrir seu primeiro negócio, o apoio é muito bom, né? É muito importante, assim, porque Carol, você tu fica falou sozinho num na cabeça ponto ali. que, assim, a gente começou esse projeto, eu e o Davi, e não sei se tu sabe, foi de caminhadas durante a pandemia, né? E a gente pensou muito, 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 muito mesmo a respeito de tudo que pode dar em você estar se expondo, né? Minha vida, a vida do Davi, em estar gravando uma coisa, né? E hoje ser tudo de cancelamento e tudo de você, haters, enfim, né? E muito do que eu passei, por exemplo, esses primeiros episódios, eu passei pra minha mãe, né? Dar uma olhada, mãe, dá uma olhada aí, o que a senhora acha? E assim, eu falei, cara, eu tenho que me acostumar às críticas, inclusive dela. Porque, tipo, ela vai pontuar se, tipo, meu cabelo não tá ajeitado, se minha postura não tá correta. Foi por isso que ele cortou o cabelo. Fez bem. E aí vai ter um corte desse aí, viu? E aí, o que acontece? No cenário inteiro, isso eu falei, cara, a gente tem que se acostumar com hater e, tipo, acho que o nosso propósito, e acho que esse ponto que tu falou é muito importante, que, tipo, se aquele laço de pessoas que estão próximo de você não tá te apoiando, cara, já vai dar ruim, né? Vai ser muito mais difícil você subir esse Everest aí, né? É difícil. Acho que a Natália, minha esposa, ela Qual sempre Natália? gosta... A Nanã. A minha Tua esposa Nanã, a minha Natália. Nanã. Ela sempre fala, né? Quando você tá construindo alguma coisa ou iniciando alguma coisa, para você meio que guardar para ti inicialmente, ou por um ciclo de pessoas que você sabe que de fato vai te apoiar e não tem nenhuma maldade ou inveja por trás dentro dos teus sonhos, né? Porque realmente eu acredito muito nisso, né? Que quando você divide aí aos 7 cantos que você vai fazer alguma coisa, tem muita gente que olha e ou sente alguma inveja ou até às vezes deseja que não dê certo, porque ela não tem aquela coragem ou ela não tem aquela vontade, aquela garra de fazer aquilo ali. Uhum. E isso acaba tendo, no final, um impacto, né? Tudo é vibração, tudo é energia no final. Eu acredito bastante nisso aí, entendeu? Na força do pensamento, do que as pessoas vão achar. E eu acho que a gente guardou isso aqui muito bem, porque a gente estava conversando com isso aqui
já está com bastante tempo. A gente estava fazendo caminhada, dando o exemplo do The Bigs, né? A gente estava fazendo caminhada durante a pandemia e falando, cara, a gente podia fazer alguma coisa parecida com isso, e a gente, de fato, só meio que falou para algumas pessoas, agora já tá aberto, né? Mas quando, de fato, a gente começou a comprar as coisas que, de fato, não, a gente vai fazer e vai acontecer, entendeu? Sim. Eu acredito muito nisso aí também. Eu entendo muito, E por mais que você diga que eu, por exemplo, né, sempre fui muito, assim, segura de que não ligava muito para a opinião dos outros e tudo mais, mas assim, pesa. A gente é porque, humano, né? Tipo, e não é nem que eu não contava para, sei lá, para pessoas menos próximas. Para as próximas mesmo, para minha família, por exemplo, na época, eu não queria muito falar, sabe? Porque tanto assim, você fica preocupado de que se não der certo vai corroborar, né, enfim, os argumentos deles de que realmente não deveria ter tentado. Mas, enfim, na hora, assim, quando você está nesse processo, realmente o que você quer é apoio. Se não for para apoiar, é melhor realmente você fazer na sua, né? E aí foi o que eu fui fazendo, assim. Eu sabia que algumas das pessoas que sabiam ficavam meio assim, achando que a coisa ia dar errado e tudo. E realmente, eu não julgo, sabe? Porque, principalmente da família minha mãe, por exemplo, eu não julgo, porque ela fez a carreira dela corporativa, para ela foi o que deu certo, para ela isso era se arriscar muito, era, enfim, não era o mundo dela, e eu entendo, e a chance de dar errado é maior até do que de dar certo, sabe? Então, faz parte, mas... Mas eu penso dessa mesma forma, assim, na verdade, assim, meus pais ambos são funcionários públicos, né? Então, assim, pelo menos a maneira como eu enxerguei a minha construção do que eu iria fazer, a impressão que passava, pelo menos que eu encarava que meus pais gostariam, ou fosse para medicina, ou fosse também para concurso público, que para eles era, você vai ter uma segurança, enfim, era muito esse o pensamento lá em casa. E a partir do momento que eu falei, eu não tenho interesse em fazer concurso público, eu não tenho essa motivação. Até eu lembro que eu tentei uma vez fazer concurso, mas eu falei, cara, não é para mim, né? E aí eu comecei a pensar, então, quais são as outras formas que eu consigo ter para eu conseguir montar uma carreira, né? Ou construir uma carreira aí, né? Que eu consiga ter segurança lá na frente, né? E quando eu falo segurança aqui, é financeira falando mesmo, né? Sim. Até porque, assim, na história pessoal, quando as pessoas vão se tornando a ficar mais idosas, é mais difícil você ter emprego para essas pessoas, né? Até porque tem galera mais nova aí dobrando de trabalho, enfim. Então, acho que essa ideia da tua construção é realmente um ponto importante, que assim, a influência dos pais, né, em qual carreira você vai seguir, qual momento você está saindo daquele, vamos dizer, eixo seguro. Porque, tipo, e por muito tempo eu achei que eu fosse seguir a carreira deles mesmo, porque a minha família minha família por parte de mãe, que é muito grande, majoritariamente são pessoas da área de saúde, de humanas, tem muito médico, psicólogo, e aí meus pais eram os únicos engenheiros, e eu também fui por esse lado. Meus primos, boa parte também, ia para ou advocacia, concurso público, tem alguns cases assim na minha família, ou medicina mesmo, então meio que seguindo ali o padrão da minha família, né? E aí eu fui para engenharia, assim como meus pais, e na minha cabeça, por muito tempo, estava desenhado ali meu futuro, né? Me esforçava para desenhar a coisa de uma forma bacana, para que eu pudesse ter uma boa carreira, um bom emprego corporativo. Por muito tempo eu achei que era isso. Entendi. Só que tinha aquela vontadezinha lá atrás sempre, sabe? Mas essa vontade era influência de alguém? Porque assim, tu tinha toda a influência para seguir algo que teus pais seguiram, que é o que acontece na maioria dos casos, né? A pessoa vê, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, e às vezes acontece de optar para seguir aquela mesma carreira, né? Questão de formação. Por exemplo, minha mãe é advogada, minha irmã fez direito também, trabalhou um tempo, e às vezes eu acho que até essa influência muitas vezes não é saudável, né? Trabalhou um tempo e hoje é super feliz trabalhando com uma coisa completamente diferente e tem sucesso nisso, entendeu? Então, assim, você teve alguma influência para seguir por esse caminho de querer empreender
e abrir franquias? Se espelhou em alguém ou foi algo que você... Não, eu vou pesquisar quais são as opções e vou construir. Não, assim, de forma consciente, não. Assim, não tinha ninguém na minha família desse lado, assim, do empreendedorismo, de ter empresa. Foi mais mesmo... acho que um dos turning points, assim, foi nessa fase do trainee, que eu olhava as pessoas as quais, assim, eu imaginava que eu queria chegar, aonde eu queria chegar ali, e não era, bateu. sabe? Não era o que eu queria, assim. E aí foi nessa época que eu comecei a buscar e tudo. Eu acho que, de alguma forma, assim, a gente tenta pegar referências do que pode ter, enfim, influenciado esse tipo de decisão, né? Eu lembro que, quando eu estava no colégio, não sei, no segundo ano, mais ou menos, terceiro ano, foi quando eu descobri o AliExpress. Na época, eu acho que era novo aqui, não sei, assim, hoje muita gente conhece, né? E aí, na época, eu comprava capinha de celular, foi a época que os smartphones estavam se popularizando também, e aí eu comprava capinha de celular, eu juntei um dinheiro, acho que era tipo R$800, R$1.000. Comprei tudo de capinha, vários acessórios também, sabe? Não só capinha, mas vários acessórios para celular, iPhone, na época acho que era, sei lá, iPhone 6. Tranquila, Carol. Na época era, sei lá, iPhone 6, Samsung S1, 2, não lembro, sabe? Galaxy e tal. Comprei um estoque de coisas. Só chegava as caixinhas lá em casa, sabe? Aí, algumas ficaram retidas, aí foi a primeira vez que eu entendi que peraí, né? Ia lá no correio buscar e tudo. E aí, criei um Facebook, nem lembro, não tinha marca, não tinha nada. Capinhas da Carol. Era um negócio assim. Aí comecei a anunciar, aí saí adicionando todo mundo, sabe? De, tipo, Fortaleza, Fortaleza, assim, saí adicionando volta. todo mundo, para o pessoal me enxergar ali. E aí eu anunciava, aí eu colocava as fotos, batia foto, colocava foto lá, colocava o preço. Deu certo? Comecei a vender, assim, um pouquinho, mas foi indo. Algumas coisas ficaram encalhadas ali, né? E aí foi meu primeiro contato com o mundo do empreendedorismo. Pouca gente sabe, assim, disso. Logo a coisa desandou um pouco. Isso é interessante, cara. Eu tenho uma história engraçada de quando eu era pequeno, né, cara? Até... eu gostava muito de álbum de figurinha, né? Na época que a gente, pelo menos eu, na época que eu era mais novo, tinha álbuns de figurinha de colar, né? Cavaleiro do Zodíaco, acho que nessa época ainda não vinha nem não era autoadesivo, você passava cola e colava e tal. E isso sempre fez parte da minha infância, né? Até que chegou um álbum de figurinhas que eu nem curtia tanto assim, eu assistia às vezes e tal, mas foi o Pokémon, né? Cara, isso virou uma febre tremenda em todo local, todo mundo tinha, né? E eu sempre tive interesse de ler e ver o que estava por trás daquilo ali. E eu vi que lá atrás, no final do álbum de figurinha, isso eu era pequeno, eu vi que você podia encomendar as figurinhas direto se eu não me engano, era Panini, eu acho, a fabricante, a marca, né? E eu vi aquilo ali e eu falei, pai, aqui tá dizendo que você pode encomendar as figurinhas. Eu queria encomendar as figurinhas brilhantes 3 vezes. Aí meu pai ficou, insistir, sempre fui muito insistente. Aí ele foi e encomendou. Cara, a gente comprou as figurinhas a 10 centavos, eu acho, cara. Chegou lá, pagou o frete e tal, chegou em casa, chegou no correio. Cara, eu vendia uma figurinha a R$10 no colégio, cara. Eu não sei quantos % isso dá, mas eu cheguei a trocar uma figurinha dourada por um Game Boy na época do colégio, que o menino tava desesperado para completar o álbum dele. Então esse foi, assim, o meu primeiro contato. Eu acho que na época eu levei muito carão da minha mãe por conta desse Game Boy, cara. Então foi super engraçado, assim, a situação. E que, tipo assim, toda vez que chegava um álbum, eu sempre comprava as figurinhas e ia repondo e, tipo, não, o cara que tem as figurinhas é o da Visão, pode ir atrás dele, tu completa o teu álbum. Então, tipo, esse comércio escolar era interessante, né? Assim, sempre tinha alguém que vendia um brigadeiro, que levava alguma coisa assim. Bem bacana. Carol, então aí montou a primeira, 6 meses depois montou a segunda. Segunda, sucesso também, maravilha. Sim. E tem a coisa demorou um pouquinho para começar a ter os primeiros desafios. Sim.
Assim, é engraçado, porque na época do programa de trainee, eu estava me formando, e aí eu lembro que o salário era R$ 1.500 do programa de trainee. E aí, quando eu saí, sei lá, em junho, mais ou menos, e em outubro eu abri a primeira loja. Essa primeira do shopping. E aí, da coxinha. E aí a coisa estourou. E estourou, assim, de um jeito que eu não sabia gerenciar aquilo, assim, sabe? Do primeiro mês, era um quiosque em shopping, a estimativa era vender, sei lá, 50 mil, 60 mil reais, numa perspectiva otimista. Eu comecei a vender 120 mil reais. Caramba. No primeiro mês, assim. Eu não sabia lidar com nada daquilo, porque você sai da faculdade também meio despreparado, assim. Sim. Eu era uma engenheira, mas que eu não sabia nada de gestão de empresa, sabe? E é meio que você cai assim, você tem que resolver o colégio não te prepara para isso, a faculdade não te prepara para isso. O que te prepara mesmo é o dia a dia ali, levando paulada. Então, foi engraçado porque... E é muito dinheiro, dinheiro físico mesmo, você tem que até levar era dinheiro entrando na conta e ao mesmo tempo boleto para pagar. E quando você começa, você faz tudo, né? Você é o financeiro, você é recrutamento e seleção, você é gestão de equipes, você é operacional também. Então, eu tava, assim, foi um negócio que eu saí de uma zona de conforto ali, que eu tava tranquila, ganhava meus R$ 1.500, para uma situação que nem eu esperava que fosse acontecer, sabe? Chegou a faltar produto na hora da venda? Faltou. Não, faltou não, porque é o seguinte, meu primeiro pedido, naquela época o pedido era semanal, e a fábrica era no Rio Grande do Norte, e vinha o caminhão com a mercadoria toda congelada, enfim, eu tinha um armazenamento, e aí a gente fez o primeiro pedido para uma semana. Com 2 dias teve que vir o caminhão às pressas de novo, porque senão eu ia parar a operação. Caramba. Porque a gente estimou totalmente assim, não era Quero comprar errado. coxinha, não tem coxinha. Você fez com base no que tinha histórico lá. Sim, e superou, total. E aí foi isso, foi o que deu impulso eu lembro que na época, assim, quando minha mãe topou me ajudar com o investimento, eu falei para ela que o investimento era bem mais baixo do que a coisa se tornou. Então, o que acontece? Assim, eu tinha parte do investimento pago e a outra parte, enfim, com os boletos aí para correr. E eu tinha uma preocupação muito grande de se eu ia conseguir terminar de pagar esse investimento, né? Uhum. Porque a coisa tinha que ir bem, porque eu mal tinha começado, já estava cheia de boleto para frente, assim, uhum. né? Do próprio investimento. Então, foi tudo muito de uma vez, e aí, mas assim, esse boom que deu no começo foi o que me permitiu, tanto que todo o resto da operação, para começar uma segunda de forma bem saudável, né? E aí a coisa foi. Então, meio que a primeira operação que tu montou, na hora quando ela começou a rodar, a girar, né? Tu conseguiu, com o dinheiro que estava entrando, já conseguir pagar as 3 parcelas do maquinário, do freezer, da geladeira. E o investimento no segundo. E já que eu já comecei a, entendeu? Entendi. E aí, no caso, tu, com quanto tempo tu falou assim, tava nesse fogo todo cruzado de tanta coisa acontecendo, quando tu falou assim, cara, já tenho que montar no segundo? Ou como é que é assim, cara, tu nem montou o primeiro, como foi esse momento? Foi muito rápido assim, Carol? Na verdade, não foi algo consciente, assim, que eu comecei o primeiro já pensando no segundo. Enfim, histórias, né? Na época lá, assim, quando eu fechei com a franquia, que foi em fevereiro daquele ano, eu comecei a bater na porta dos shoppings, né? A princípio, a ideia era colocar em shopping. E aí ninguém topava o projeto. E aí eu fiquei meio que noiada. Pô, já fechei com franquia aqui. Eu tô batendo em todos os shoppings da minha cidade. Ninguém tá topando esse projeto. O que eu vou fazer, né? A taxa de franquia tá paga. E, enfim... Mas o franqueador te ajuda nessa busca, eu já tinha né? pedido a demissão. Mas o franqueador te ajuda na busca do local, não? Ajuda. Só que era uma marca totalmente desconhecida aqui.
A marca estava começando até na época, sabe? Eles tinham relevância, de certo modo, lá no No Rio Grande do Norte. enfim, no Rio Grande do Norte, que era onde tinha e tudo. E aí, foi um período tenso, assim, porque, enfim, eu não sabia. Aí comecei a pensar em outros pontos, mas fugia do modelo de negócio que a gente estava trabalhando ali, que eram quiosques em shopping, sabe? E até que deu certo em um shopping, que também estava abrindo, também estava inaugurando na época. Então, eu acho que meio que assim, uma mão lava a outra, porque eles precisavam de pessoas que confiassem também No shopping, né? no shopping, porque, enfim, o shopping, quando vai abrir, ele precisa fechar muitos contratos de loja de uma vez, né? Porque o shopping, é ruim para o shopping abrir com uma vacância muito grande. Inclusive, As pessoas depois eu irem vou entrar lá nesse assunto visitar aí. e só ter tapume no shopping. Então, assim... É isso que eu ia comentar depois contigo sobre pandemia, mas a gente entra depois Aham. sobre essas partes das vacâncias. Então, foi meio que uma mão lavando a outra ali, sabe? Então, e aí foi quando eu fechei com eles, tipo, meses antes, porque o shopping ia abrir só em outubro. E aí, quando abriu, óbvio que eu contei também com essa sorte um pouco de que o shopping bombou, e aí eu bombei junto também, né? Porque eu tinha um fluxo muito grande de pessoas para conhecer o shopping, enfim, estava numa área muito estratégica ali da cidade, e a coisa rolou. Eu tinha um bom produto, eu estava no lugar certo na hora certa, digamos assim, né? Então, ajudou muito nisso. Eu sei que boa parte desse sucesso inicial foi por isso também, né? Porque eu contei com essa ajuda do shopping. E aí, falando da segunda, o que acontece? Quando o pessoal dos shoppings que tinha negado foi visitar esse shopping e viu que a coisa estava bombando, aí eles, Carol, vamos conversar. Então agora... Aí eu, vamos? Tá bom. Então, agora minhas condições são outras. E aí foi por isso, porque eu meio que quis aproveitar a oportunidade de, agora eles estão topando, né? Então, eu vou aproveitar que eu tô meio que com essa vantagem agora que eles que me procuraram, e eu vou tentar negociar, aproveitar que esse aqui tá dando certo, eu já coloco no um outro, aproveitando. E aí foi indo. Eu passei, assim, 2 anos e meio sem tirar um centavo. Só abrindo das loja. operações. Essa primeira, como eu tinha boa parte quitada no início, então foi fácil, elas pagou rápido, né? Porque, enfim, tinha só um resto ali que foi fácil pagar, e aí já deu certo para a segunda, só que tudo que entrava, assim, de lucro, eu só reinvestia. E assim foi uns 2 anos e meio, né? Até que... Deu algum... Que aí eu já tinha, acho que 5 unidades, 4, 5 unidades nesses 2 anos e meio. Acho que 5. E aí foi quando agora eu vou começar também a tirar o meu aqui, né? E aí foi isso, mas o começo foi só paulada. Teve alguma vez que bateu na parede, Carol, assim, tipo, tentou montar e não deu certo, ou não? Ou você só tem essa parte de coisas positivas pra contar? Ou alguma vez, assim, tipo, teve que mudar de lugar? Ou não, aí... Tem história? Aí depois o negócio começa a pegar, né? No começo, ainda bem que deu muito certo, que aí me deu esse fôlego pra meio que errar depois, né? Mas sim, principalmente agora na pandemia, né? Assim, nem tudo são flores, foi um momento difícil. E o erro era pra caramba. local, quando tu foi botar no lugar, não deu certo, aí mudou o lugar, deu certo? Sim, muitas vezes sim. Pra gente que trabalha assim com varejo, ponto é muito importante. Porque, e pensa também, eu tô trabalhando com franquia, então teoricamente ele é um negócio testado já, validado, né? Então, realmente, cabe a mim acertar o ponto depois disso. Entendi. Porque o pessoal o que mais me pergunta é assim, quanto tempo de retorno, né, nas operações? Eu não tenho como te dizer isso, porque não é uma conta exata, né? Dessa marca que a gente está falando, eu cheguei a ter 8 quiosques. Eu fechei 2 agora na pandemia. Eu cheguei a ter 8 quiosques dessa marca. E aí, 9. E aí, não teve nenhum que assim, foi igual. O investimento é igual. Mas o tempo de retorno é totalmente diferente. Eu tive quiosque que, sei lá, se pagou com 12 meses, o que é um absurdo, sabe? Eu tenho quiosque que se pagou com 24, 36. Eu tenho quiosque que não se pagou nunca. Então, que deu prejuízo. E é uma mesma marca, um negócio validado, numa mesma cidade, apenas pontos diferentes, entendeu? Então, Entendi. é muito importante mesmo esse negócio do ponto, assim, no varejo, principalmente. Cara,
Fala, Carol, fala, perdão. Não, tô emendando aqui. Não, eu ia aproveitar o gancho antes da gente passar para essa questão da erros, questão da pandemia, para pedir para você passar, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente. Com certeza vai ter muita gente interessada. Tem muita gente interessada em empreender no Brasil, não é algo fácil. A gente sabe as burocracias que existem por trás de você ter um funcionário, de você abrir a própria empresa. Para a pessoa que está lá no Google agora, pesquisando lá, aquela mesma pesquisa que tu fez. Como montar um franquia do McDonald's. Exato. Tipo assim, quais são umas dicas? Tipo assim, dá uma olhada nisso. O caminho é mais ou menos esse. Lógico, a gente sabe que varia de acordo com a cidade, com O modelo de franquia, né? O modelo de franquia, o que vai ser vendido, etc. Assim, não muda muito. O que eu fiz lá atrás é o que eu faço até hoje. Você tem que realmente fuçar muito. Então, buscar muito nos sites da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que eles têm aquelas franquias parceiras. Eu busco muito, assim, tendências para o próximo ano, enfim, de franquias, de operações, feiras. Eu sempre vou nas feiras de franquia, assim, muitas vezes até despretensiosamente, mas eu sempre estou me expondo a situações em que pode acontecer alguma coisa, pode vir um insight, pode, assim, brotar uma oportunidade. Tá sempre, enfim, conversando com pessoas que você acha que podem, enfim, que algum amigo empresário, alguém que tem alguma, enfim, que empreende de alguma forma. É isso, assim, não tem muito, sabe, receita de bolo. Tem algumas métricas que tu mesmo, observa, assim, não, uma das métricas, pelo que eu entendi, é essa de taxa média de franquias por franqueado, né? Sim, Essa tu falou assim que é uma das principais. Pra mim, sim, Tu diria que quais seriam as outras duas? Tempo de retorno, talvez? O que eu falo, assim, as pessoas têm que ser muito realistas de... O que eu comecei fazendo lá atrás e que eu acho que ainda dá certo hoje. Chegar num site desse da BF, por exemplo, então, lá tem vários filtros que você pode aplicar. Então, quais são, que tipos de operação você sente que você teria afinidade, né, de trabalhar? Então, esse seria um primeiro filtro. Qual o seu investimento? Porque não adianta, assim, é lindo, você vai se deslumbrar, tem um monte de operação bacana lá, mas, se a operação para montar é R$200 mil, eu tenho R$100 mil, né, não adianta, né? Então, acaba que... Já faz um recorte aí, né? Você tem que aplicar os seus próprios filtros de acordo com que, enfim, afinidades, investimento, esse tipo de coisa. Não tem muito receita de bolo, assim, mas feiras de franquia são muito bacanas, porque você conversa diretamente com os franqueadores, né? Às vezes o contato é um pouco difícil mesmo, assim, no começo, porque você entra em contato pelo site deles, naquele menuzinho normalmente tem quero ser um franqueado, então você entra em contato, coloca seus dados e espera eles virem falar com você, né? Sim, sim. Uma feira de franquia dessas, como por exemplo tem aqui em São Paulo, as franquias estão todas lá, você já conversa cara a cara com o pessoal, às vezes você consegue sentir melhor, assim, a pegada daquela franquia e, enfim, facilita, né? Entendi. Mas no começo, e até hoje eu faço isso, assim, eu tô sempre de olho, sabe? Você tem que estar atento. Então, por exemplo, tá passando aqui no shopping, na sua cidade, e abri uma coisinha legal ali, sabe? Eu faço isso até hoje. Abri uma lojinha legal ali, peraí, vou pesquisar aqui, entre em contato com eles. Às vezes eu entro super despretensiosamente, mas pode ser que a coisa aconteça e, se não, às vezes dessa conversa, enfim, me aparece outra coisa. Entendi. E é isso, assim, não tem receita de bolo, tá? A parte que você comentou aí da pandemia aí, como que foi a pandemia aí para tuas lojas e como que foi passar por meio... Passar não, tá passando, na verdade, por meio desse processo todo. Foi punk. Assim, eu achava que eu era mais... Qual foi o momento que tu falou assim, cara, isso aqui vai ser mais longo do que eu imaginei? Foi nessa segunda onda agora, né? Assim, A segunda onda? Foi. A primeira era Marola, então. A primeira pegou todo mundo muito de surpresa. Muito, 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 muito. Era, assim, quando eu comecei,
a empreender, que eu abri, foi essa história toda desse primeiro quiosque, foi ali em 2016, né? Eu tinha voltado da França em 2015, aí eu entrei direto no processo de trainee, passei um ano, saí em 2016. Quando eu voltei para o Brasil, naquela época, 2015, estava todo mundo falando de crise. O negócio está muito ruim, a crise e muito desemprego, e as coisas estão complicadas. Meus amigos da faculdade se formando, falando que não estava tão fácil achar emprego, enfim. E 2016, impeachment da Dilma. Então, foi nessa loucura ali que eu abri o primeiro quiosque. Então, eu meio que eu não tinha esse temor todo de crises, assim, meio que eu nasci na crise. Mas essa, agora, foi um negócio inimaginável, assim, né? Quem diria que Sim. o comércio todo fecharia, as pessoas todas em casa. E o teu ponto era a maioria, eu acho que são todos em shoppings, né? Sim. Todos em shopping. Delivery não contribuiu, né? Então, o delivery, ele é muito bom em algumas praças. Eu não posso dizer que todas, assim. Então, das minhas lojas, eu escolhi algumas que eu mantive aberta no delivery e outras eu fechei mesmo. Porque, enfim, são áreas, bairros, às vezes que não são tão fortes no delivery, as pessoas não têm ainda esse costume. Enfim. E a coisa foi se mantendo. Mas, pelo menos nas minhas operações, eu não posso dizer que eu conseguiria substituir. No delivery, principalmente, por exemplo, na cafeteria, né? Não é um produto assim tão apelativo para delivery. Ninguém pede café delivery. Não dá. Por mais que o motoboy vá acelerado, não dá. Então, assim, eu não posso dizer que o delivery ele é muito bom, mas ele não pagava minhas contas. Entendi. Ponto. Sabe? Então, foi um período bem difícil. A minha preocupação era quantos eu vou precisar demitir. Tu fechou 2 lojas na pandemia, foi isso? Eu fechei 2 lojas, isso. E aí, essa tu pensa em reabrir após a pandemia? E uma eu vendi, que era uma outra marca que eu trabalhava. Eu tinha 3, trabalhava com 3 marcas de franquia. E aí, logo no início da pandemia, surgiu uma oportunidade de venda e, enfim. Foi no início da pandemia? Foi oportuno. Caramba, foi muito oportuno mesmo. Foi oportuno. Então, e aí vendi, e aí fiquei com essas duas marcas, né, e hoje 8 operações, mas eu tinha 11. Aí uma eu fechei meio que nesse período entre pouco antes da crise e as outras 2 depois. É aquela coisa assim, também não posso dizer que foi só a crise, eram operações que já vinham ali meio que naquela dúvida, né. Foi só mesmo pra... E aí a pandemia terminou de matar. Então essas 2 que você fechou durante a pandemia, você não pensa em reabrir essas operações? Não, por enquanto não. Entendi. Carol, por enquanto não. A pandemia ninguém esperava, né? Pegou todo mundo de surpresa. Tanto é que quando a gente conversava sobre pandemia, quanto tempo iria durar, eu me lembro muito bem, 16 de março lá, o pessoal anunciou no escritório, pediu pra gente ir embora do escritório, arrumar as coisas e ir para casa. Era mais cedo, acho que era 3 da tarde, alguma coisa assim, e a gente tava todo mundo organizando as coisas, e a gente tava conversando, inclusive depois a gente conversou, né? Não, acredito que em maio a gente deve voltar. Isso eram 2 meses depois. Não, maio, no máximo final de maio, com certeza a gente tá de volta, né? E isso ninguém considerava no modelo de negócios, no modelo de operação. Hoje em dia, tu vai fazer uma reanálise, ou fez uma reanálise depois desse tempo aí longo, de como tu se prepara para outra situação como essa, ou você acha que isso é um outlier, nunca mais volta a acontecer? Assim, é um pouco dos dois. E realmente, eu fiz toda uma análise do negócio, que eu vi um negócio outro dia, interessante, de uma colega, empreendedora, enfim. E ela falou, Carol, prepare o seu negócio para como se você fosse ter uma crise dessa todo ano. Então, assim, eu interiorizei isso e tenho levado muito, assim, todas as decisões que eu tenho tomado a partir de agora. Então, como eu posso preparar meu negócio para que, caso haja uma crise dessa todo ano, eu ainda assim consiga, né? Então, enfim, otimizar alguns processos, enxugar onde pode ser enxugado, esse tipo de coisa.
Mas, obviamente, eu não acho que vai ter, então é só... mas é uma forma interessante, assim, quando você passa a pensar por essa perspectiva, pelo menos para mim, foi meio que uma virada, assim, de chave, sabe? Realmente, assim, eu tenho que estar mais preparada, né? Porque é um Agora, negócio que veio sim, e sim. nocauteou, Agora, assim, sabe? agora é um ponto interessante, assim, pelo menos que eu enxergo, assim, que o teu negócio, especificamente falando, que estava concentrado em shopping, né? Como tu falou, são 8 operações de shopping, né? E aí, lógico, os shoppings fecham, pô, a operação não funciona a menos que seja por delivery. Agora, tu pensa em ter, vamos dizer, diversificar os teus negócios voltando, porque também tiveram coisas durante a pandemia que cresceram, né? Uhum, Por sim, exemplo, sim, essa sim. parte do, lógico, inclusive tem até um novo número agora, que a taxa de pessoas que estão cancelando Netflix aumentou muito, porque subiu muito na Uhum, pandemia, sim. né? Netflix, Amazon Prime Video, enfim, a assinatura própria do YouTube, e agora deu uma decrescida bem expressiva aí, por conta que as pessoas estão voltando ao cotidiano, né? Pré-pandemia. Tu pensa em diversificar o teu negócio a ponto de, tipo, olha, essas coisas aqui realmente têm impacto se tiver shoppings fechados, mas eu posso ter também esse outro negócio aqui, né? Vamos dizer, sei lá, aula de inglês online, enfim, não sei quais são os outros Aham. negócios. Tu pensa nisso ou tu pensa em ainda concentrar na parte de alimentação? Como é que tu pensa isso? Penso, todo dia. É assim, de início, o que é que eu fiz, né? Eu sempre tive essa cabeça muito voltada para a expansão, tenho sempre. Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente estava para abrir uma unidade. Então, o que eu fiz? Agora, eu comecei a abrir em supermercados. Olha aí. Então, o supermercado não fechou durante a crise, né? Uhum. Se eu tivesse tido algumas... Eu notei o quê? Que eu estava muito nichada. Eu achava que não, porque eu tinha várias operações. Na minha cabeça, eu tenho várias operações rodando. Se uma não está dando certo, a outra segura ali, que é o que acontece mesmo, sabe? Às vezes alguma está indo muito bem num período, o outro não, por diversos motivos, né? E aí uma vai segurando a outra, quando você pensa assim, de ter um grupo de lojas, né? Isso acontece muito. Mas com essa pandemia eu vi que não, assim, eu tô só em shopping, só com alimentação, por mais que eu trabalhe com marcas diferentes, mas de certo modo eu ainda tô meio nichada ali, sabe? Então agora o meu plano realmente eu comecei a abrir em supermercado, e comecei a vislumbrar outros tipos de negócio, não físicos. Alguma coisa no meio digital, Carol? Sim. Tem alguma coisa aí vindo aí? Tá vindo aí. Não pode, aí eu já percebi que ela olhou pra cá com um ar de segredo, né? Isso eu não posso falar. Não, é aquela coisa, assim... Tá no círculo muito curto ainda, viu? Você não quer muito falar quando a coisa ainda não aconteceu, sim, né? Sim, entendo. Então, enfim, vai que não acontece, eu vou falar aqui. Sim. Mas bacana. Acho Mas que eu tenho pensado muito, né? Por essa perspectiva, assim, de como me blindar um pouco mais para se caso ocorra, por exemplo, uma crise dessa a cada ano, que não vai, mas é interessante você pensar dessa forma, como é que eu posso blindar o meu negócio, né? Sim. Assim, de um modo geral. Sim. E até mesmo esse ponto que tu falou aí do digital, tá assim, pelo menos no Brasil, tá muito difícil de você reter talentos na desenvolvedores, enfim, nessa parte digital, né? E também, ao mesmo tempo que essa parte de rede social tá crescendo muito também, né? O TikTok agora, né? O próprio Instagram também com Reels aí. E tem muita gente, inclusive, ganhando dinheiro com isso, né? Esse ponto, o que é que tu acha dessa parte do digital, assim? Tu acha que é realmente simplesmente uma onda curta ou tu acha que não? Como que tu enxerga isso? E será que tem alguma coisa de franquias indo para esse lado de digital ou não? Uhum. Não, é um caminho sem volta aí, né? Não tem como. Eu acho que o físico não vai morrer, eu não compactuo com aquelas pessoas que, enfim, tem muita gente que fala, né, que o futuro é o digital e que o físico, enfim, vai morrer. Eu não acho, eu acho que os dois vão coexistir muito bem, um apoiando o outro ali, né? Com relação a essa questão das mídias sociais, eu acho realmente assim, eu até pessoalmente comecei a tentar me expor um pouco mais na rede social por questões mesmo de, enfim, por entender que é importante estarmos, criarmos uma visibilidade para o nosso lado profissional e, de certo modo, criar oportunidades nisso aí, né? Então, eu comecei a entender que
para mim é importante em termos de networking, enfim, possíveis oportunidades, estar mais presente nas redes sociais nesse lado profissional. Meu Instagram até então era muito pessoal, ainda. Eu tô meio que nesse processo. Teu Instagram é difícil. privado ou não privado? Eu sempre fui. Não, agora ele é Aberto. Ele é aberto, mas até pouquíssimo tempo ele era privado, só com aquelas pessoas mais próximas, assim, aquele ciclo de amigos. E aí agora eu tenho tentado fazer um esforço nesse sentido mesmo, de mostrar um pouco mais o lado profissional. E, enfim, com o intuito mesmo de que isso ajude no networking, oportunidades possam surgir a partir daí. Eu entendo que é importante as pessoas estarem conectadas dessa forma, né? Tu falou um ponto interessante, Carol, que recentemente eu acompanhei no teu Instagram, tu começou a responder algumas perguntas de pessoas que estão interessadas em abrir franquias, né? Sim. E uma das coisas que tem chamado muita atenção é de fato essa perguntas e respostas no Instagram, né? Tu acompanha isso de Caixinha alguma de perguntas, a né? caixinha de perguntas. Tu faz perguntas para alguma pessoa, ou tu acompanha algumas pessoas desse meio de franquias? Sim. Quem são essas pessoas, pode falar? Posso. Eu acompanho o Marcelo Scherto, que é um cara que faz mais consultorias para franquias, assim, principalmente se você tem um negócio e quer franquear. Acompanho também Rafael, que é o CEO do Premia Pão, que é um cara que também ele se coloca como o maior youtuber de franquias do Brasil, né? E, enfim, ele gera muito conteúdo sobre franquias, é bacana. E, enfim, algumas pessoas aí. Eu sigo muita gente também que não tem nada a ver com franquia, mas empreende de alguma forma. Tem negócio na business. Entendi. E E, Carol, manda então qual que é o teu @ aí pra galera depois seguir então e te fazer perguntas nessa caixinha. @Carol Medeiros. Carol Medeiros. Tem que ter uma paciência, porque eu ainda não estou muito assídua, assim. Mas a ideia é essa. Porque também me perguntaram outro dia, né? Qual o teu intuito, assim? Tem realmente esse lado de que eu entendo que é importante para mim profissionalmente, mas tem um lado também que eu acho muito bacana e que à medida que eu fui respondendo essas perguntas, isso só se confirmou, que é o de tem muita gente interessada em abrir o próprio negócio e tem muita gente interessada em franquias, como eu lá atrás estive, e não existe tanta informação assim, ou tanta informação de forma mais direta e transparente, assim, sabe? Na época que eu montei, eu ficava procurando, cara, será que tem um curso aqui de franquia, ou que me ensine pelo menos a ter uma noção de como que eu vou escolher uma franquia ou algo do tipo? E assim, as coisas eram muito... As informações que eu achava eram muito superficiais, assim, sabe? Tipo, tinha um curso do Sebrae, que nada contra, mas assim, aquela coisa bem teórica, que muitas vezes é ministrado por alguém que talvez nem tenha franquia, sabe? Nem opere franquia. E eu queria, assim, naquela época, buscar alguém que, sei lá, pudesse ter um contato, fazer uma pergunta de algo mais específico que eu queria saber, assim, naquele momento. Uma pessoa que soltasse mais a real do que é mesmo a coisa, sabe? Sem muita glamorização, sem muito romantismo. E não tinha, assim... Tem uma carência realmente de conteúdo sobre franquias, pelo que tem comentado aí. E o que eu notava é que quem falava mais de conteúdo falava mais por parte do lado franqueador da coisa. Muitas vezes até para promover a sua franquia mesmo, e tá super certo. Acabou de surgir uma oportunidade de negócio aqui na mesa, viu? Criar um curso online para falar da visão do franqueado, quais são as nuances e observações importantes. Mas, assim, se eu quando estava começando, se existisse um negócio desse, eu teria facilmente, assim, sabe? Eu buscava muita informação e encontrava pouco, assim. Até hoje. Tem muita gente... Existem pouquíssimos franqueados, assim, eu nem conheço, na verdade, que estejam falando, sabe, sobre como é o dia a dia, como é que você pode escolher melhor uma franquia, o que é que você tem que analisar, o que é que você tem que... vai ter uma conversa com o franqueador, o que é que você tem que perguntar para ele, de fato, sabe? Assim, o que é que vai ser crucial para você saber, para você tomar a sua decisão de que se é naquela franquia que você quer investir ou não. Se vale a pena aquele investimento ali para aquele tipo de negócio, sabe? Se não tá muito caro, porque ou se... Enfim,
como entender os números que eles te passam, sabe? Porque eles vão te passar uma planilha financeira, mas tem muita gente que até para entender, sabe? Por exemplo, tem várias nomenclaturas e coisas que eu entendo que não é todo mundo que vai saber. Tipo, no mercado, sei lá... Não vai entender lá como é que lê uma balança, um DRE, ou até mesmo a parte de operação. Né? Ou algumas coisas. Por exemplo, hoje você recebe uma DRE, sei lá, de um ramo alimentício, de uma loja, enfim, de um restaurante. Vão ter lá algumas coisas, como, por exemplo, o CMV, que é assim, é super importante pra gente, né? É o ponto-chave da coisa. Custo de mercadoria vendida, né? É custo de mercadoria vendida, né? Pra quem tá... que é exatamente de tudo que eu vendo aqui, de todos os produtos que eu vendo na minha loja, qual o custo deles, né? Mas assim, não é algo tão óbvio, né? Sim. É óbvio pra quem tá ali no dia a dia, ou pra quem já estudou um pouco sobre isso, né? Ok que eu tinha um background ali da engenharia que isso sim me ajudou, né? Com essa questão de números, mas tem muita gente que não, né? Entendi. Então, assim, são várias pequenas coisas. Como contratar? Essa parte de contratação é bem complicada, né? Você abre, é óbvio que assim, a franquia ajuda também, sabe? Tem alguns, mas nesse sentido, por exemplo, de como contratar, a franquia chegou para dar o treinamento na minha equipe, mas que normalmente é o que acontece. Então, mas até ter aquela equipe ali para a franquia chegar e treinar, como é que você recruta? Tipo, né? O que procurar, como fazer? A gente te joga lá para você fazer entrevista. Mas assim, são coisas que muita gente vai desenrolar mesmo, porque você é jogado ali na fogueira e você se salva, Carol, né? Mas... eu vou passar para uma outra etapa aqui de perguntas, da visão, ao menos, posso fazer? Não, vai lá, fica à vontade. Carol, como que tu consegue conciliar 8 franquias, eram 11, né? Com uma vida de uma pessoa que gosta de viajar, gosta de fato de enfim, né? Vida social. Vida social, né? Como que é possível, tipo, caramba, ela cuida de 8 franquias, e eu sei que você cuida porque eu conheço você pessoalmente. Como que é isso aí? Tipo assim, Deus não, tipo, trabalha 12, 14, 16 horas, depois, não, tenho que sair um pouquinho. Como que é isso? Lógico, durante a pandemia fica mais difícil, mas como que consegue dar condições para ter uma vida, digamos, estruturada em termos profissionais e pessoal, vida social também? A palavra mágica é delegar. Delegar? Depois que eu... É óbvio que no começo é importante que você passe por esse perrengue, assim, de você ser tudo, né? Eu era tudo. No começo, até porque você não tem... Não só você não vai ter grana para isso, como é difícil você recrutar essas pessoas assim do nada, né? Então, hoje quem tem função de liderança nas minhas lojas, nas minhas empresas, são pessoas normalmente que entraram ali na base comigo e a coisa, no começo, pegava pela mão mesmo, enxergava quem tinha mais ou menos perfil. Hoje eu tenho gerentes até e que foram assim, né? As que estão comigo desde o início, que entraram ali como atendentes e a coisa foi acontecendo e eu peguei pela mão, vamos, você tem perfil aqui, deixa eu te ensinar, vamos sentar aqui, isso é uma planilha, você vai fazer esse controle de estoque dessa forma e, enfim. É bem uma etapa de liderança mesmo, né? De você treinar, capacitar, orientar, guiar a pessoa ali para ela ter condições de, tipo assim, quando você não tiver ausente, né? Aquela pessoa tenha condições de... O Davi comenta muito, às vezes, que existe o delegar e existe o outro que é delargar. Delargar, Você não pode delargar, né? Que o cara que você justamente não fez essa etapa de pegar na mão, você fala, fulano, toca aí esse processo aí pra mim, que eu tô indo ali. Tipo, tchau. E deixa o cara, não pergunta se tá bem. Eu gosto muito de liderança situacional. Até eu aplico muito isso com o meu time. Eu gosto de construir... Eu não classifico as pessoas como... aquele cara é um ótimo profissional. Tá, ele é um ótimo profissional em quê? Se eu pegar um médico para tomar conta de uma empresa de tecnologia que ele nunca fez, cara, um cirurgião, toca aquela empresa de tecnologia, ele não vai fazer. É que nem você pegar um comparativo bom que eu gosto muito sempre é Neymar, Michael Jordan. 2 são grandes atletas. São ótimos profissionais no que eles fazem. Mas se eu pegar o Neymar para jogar basquete, ele não vai jogar basquete tão bem quanto o Michael Jordan. E dentro do próprio basquete,
tem atividades que o Michael Jordan faz bem e é por isso que existe um time. Existem 5 pessoas lá que fazem bem essas atividades. E aí liderança situacional são situações. O que é que o Michael Jordan faz bem que eu não preciso estar lá perto do pescoço dele? Cara, tem que fazer isso desse jeito, em tanto tempo, não é desse jeito que funciona. Não, porque se eu fizer isso, ele vai olhar pra mim, pô, cara chato, eu faço isso melhor que você. E no time tem as pessoas que fazem coisas específicas melhor do que a liderança, né? Então, você tem que saber gerir a pessoa dentro das atividades. E aí, você não delarga, né? Pô, se eu peguei uma pessoa que é super experiente fazendo um controle desse de estoque, eu não preciso ensinar ela. Você vai só simplesmente conversar com ela. E aí, como estamos, entendeu? Sim. Eu posso te ajudar em alguma coisa? É totalmente diferente de uma pessoa que você está ensinando agora, que você vai chegar, pô, João Walter, o estoque funciona desse jeito. A gente precisa programar, porque o consumo da loja, ele funciona numa sazonalidade semanal, então eu controlo o estoque dentro dessas variáveis, tal coisa tem que estar em tal prateleira, com temperatura tal, papapá, e é assim que funciona, e você supervisiona, você vai fazer exatamente desse jeito o controle, e você vai estar lá do lado. Tá com alguma dúvida? Opa, não é assim que faz desse jeito aqui. Então são situações, é por isso que é a liderança situacional. Eu gosto muito desse estilo de trabalhar, e aí você acaba, você consegue ir do delegar para o delargar sem delargar entre aspas. Você nunca deve delargar, né? Mas sem ter grandes problemas, né? São maneiras diferentes de delegar, né? Eu acho que é legal é um processo trabalhar assim. também, né? Você Exato. solta ali um pouquinho primeiro, depois solta mais um pouquinho, e vai. Entendi. Até que você sinta segurança realmente da pessoa desempenhar a totalidade, assim, tudo que você quer que ela desempenhe, né? Mas você tem que acompanhar, não tem como. Sim, até porque tem que, assim, de tempos em tempos tem que estar lá também para ver se aquilo tá se performando da mesma maneira como você deixou, ou até mesmo se melhorou a performance da equipe, né? Carol, o que é que tu tem pensado aí daqui para frente em termos de franquia? O que é que tu acha que vai crescer aí nesse cenário pós-pandemia? Eu tô vendo Quais são realmente suas um movimento apostas? de franquias digitais, assim, isso tem acontecido bastante. Então, modelos de negócios que assim... O que é uma franquia digital? Por exemplo, eu tenho visto um movimento de franquias de agências digitais, por exemplo. Focadas nessa parte, enfim, tem várias ramificações, digamos assim, mas nessa questão, por exemplo, de pegar pequenos negócios e fazer uma divulgação, seja enfim, focada nessa parte de delivery, como, por exemplo, sei lá, tu tem uma lanchonete aqui e, sei lá, tu tá aberto no delivery, mas poucas pessoas conhecem. Se você tiver uma equipe, alguém que trabalhe jogando, por exemplo, tráfego pago do Instagram direto no teu iFood, por exemplo, isso tem um poder muito grande de alavancar tuas vendas, né? Uhum. Acho que aí você tem aquela Obli, acho que tipo esse tipo de empresa assim que faz como se fosse assim, eu quero vender, vamos supor, essa água aqui. Onde é que você consegue vender essa água? Não, tem uma loja própria que vende água, sei lá. Não, eu quero vender essa água no Mercado Livre, no Magazine Luiza, na B2W, com lojas americanas. E aí tem, até onde eu vi, tem empresas que falam assim, cara, me traz o teu produto que eu divulgo a tua marca em vários itens de divulgação de, vamos dizer, vários e-commerces aí, ou vários marketplaces. É isso que tá falando de negócio digital? É um exemplo, também, talvez? Esse aí é outro, na verdade, exemplo. Desse que eu falei de agências digitais, são pessoas que pegam o teu negócio ali do offline, digamos assim, e tentam inserir ele no mundo online, né? Entendi. Então, seja cuidando das tuas mídias sociais, por exemplo, porque é uma deficiência de pequenos negócios. Franquia, até que você sente menos isso. Por exemplo, com as franquias que eu trabalho, pelo menos eu sei que isso não é uma regra geral, mas com as franquias que eu trabalho, essa parte de... toda a parte de marketing, quem cuida são eles. Eu, Carol, como franqueada, eu não cuido do marketing de nenhuma dessas minhas operações. Então, através deles, a coisa anda. Então, assim, por exemplo, eles têm a equipe de marketing lá. Se eu quiser fazer um patrocinado, por exemplo, aqui, eu vou fazer uma promoção na cafeteria, e eu quero divulgar isso
para minha região aqui. Uhum. Então, eles que fazem todo esse projeto, esse acompanhamento, de repente eu pago a verba, mas eles que jogam tráfego pago aqui para a minha região, para que as pessoas vejam que está tendo aquela promoção, se dirijam até a loja, ou então arrasta para cima que vai direto no iFood, ou sabe, no Uber Eats. Tem tido um movimento muito forte disso, de juntar o offline com o online, né? Entendi. Poxa, isso aí é bem interessante. Você não estava sabendo dessas franquias online, não. Eu acredito que quando você fala franquia online, eu pensei que era muito mais... Até porque se tá online, provavelmente qualquer pessoa pode entrar e por ali. Mas, pelo que eu entendi, tem um pouco do offline, que é, de fato, essa agência que vai trabalhar o conteúdo, enfim, a gerar as tudo, peças né? publicitárias. Às tudo, vezes tu tem um teu negócio ali que, assim, ele nunca teve presente no digital, mas como agora as pessoas estão muito ali, então, lá pode ter uma loja de parafuso, que, sabe, ela existe há 20 anos e nunca teve presente no digital, Uhum. talvez não tinha nenhuma conta no Instagram, por exemplo. Mas, que a partir de agora, assim, e aí você contrata uma agência que vai fazer todo esse trabalho. Né? esse trabalho, de te incluir nas redes sociais, e a partir daí desenvolver projetos para atrair clientes, seja atrair clientes para a tua loja, ou passar a vender teu produto online também. E é isso, assim, por aí vai, né? Então, tendências aí na era... E na parte do offline, tu vê alguma tendência, assim, de alguma loja que tá se destacando, assim, que tu falou, Walter, tô vendo um crescimento forte desse tipo de negócio aqui, que provavelmente pós-pandemia, sei lá, uma marca de sorvete ou uma coisa também fora da área de alimentação, sei lá, um curso, tem visto alguma coisa? Sei lá, parte de eventos? Tem, assim, eu até tava de olho, né? Mas eu tenho visto um movimento forte, por exemplo, de franquias agora muito para esse lado de estética. Então, botox, preenchimento. Faz teu nome, Davi. Tem surgido muitas agora, assim. E o que eu acho legal, popularizando esse tipo de coisa, né? Porque antes quem fazia botox, o preenchimento, esse tipo de coisa, era rico, né? Sei lá. Uhum. Artista, não sei o quê. E agora, enfim, eles estão popularizando a coisa de uma forma bem legal. E eu tô vendo vários modelos de negócio indo para esse lado. Franquias novas aparecendo nesse sentido. O mercado de estética é bem digamos assim, é bem grande, né? Você vê... Enorme, né, na verdade. Enorme. Sempre existiu foi, né? Sempre foi. E sempre vai existir, né? Sempre vai existir. As pessoas querem se cuidar, principalmente você fazendo em linha com a questão. As redes sociais, o pessoal aparecendo cada vez mais, seja pessoal ou profissionalmente. Então, assim, as pessoas se importam com a questão da aparência, né? E essa questão de estética, por exemplo, o local que eu corto o meu cabelo, eles têm um modelo de negócio bem interessante que eu nunca havia visto em outros cantos, né? O local se chama Barbearia Express. Eles têm 3 tipos de corte de cabelo e de barba, e aí ele classifica lá o preço, tem o completo, tem não sei o quê, e você pode pagar uma mensalidade, e você pode cortar o cabelo todo dia, se você quiser. Então, você paga um valor por mês, se você quiser ir lá todo dia, o cara, não sei o que é que ele vai cortar, mas ele vai e faz alguma coisa, vê se tá precisando de alguma coisa, mas é um modelo interessante, porque tem gente que de fato... É um modelo de recorrência, né? Exato. Que sempre existiu, só que as pessoas agora estão tendo essa... Enfim, as empresas estão tendo essa questão de aplicar em modelos que antes não eram tão aplicáveis. Então, por exemplo, essa clínica mesmo, esse tipo de clínica que eu falei, eles fecham também esse modelo de recorrência. Então, você vai pagar essa anuidade, tipo, todo mês você paga esse valor, e você vai ter os seus botox garantidos aí, a manutenção garantida o ano inteiro, entendeu? Tu falou um ponto, Carol, que é inclusive um tema de estudo da minha orientadora, que é isso, que é a ideia de estratégia produto e serviço, né? Você estrutura um produto e você não digamos, você começa a alugar aquele produto, né? Tem acontecido isso com impressora, com computadores para as empresas. Assim, ao invés de eu pagar e comprar um computador e ficar com aquele ativo ou bem na minha organização, eu posso muito bem pegar e pagar, vamos dizer, R$150, R$200 por mês, né? E eu fico com aquele computador, se der algum problema, a empresa vem, troca o computador daquele meu funcionário,
como também tem feito isso para impressora, né? Para impressões, né? E começa a, de vez de você pegar e ter que comprar aquele produto e ficar para você começa a fazer a servitização disso tudo, né? Não, total, inclusive, eu tô entrando com a franquia Modelo agora, de que é assinatura exatamente pra isso. coxinha. Mas aí eu tô do outro lado. Eu compro máquinas e fecho contrato de aluguel. Então, por exemplo, o que eu tô fazendo agora. Sabe, vending machine? Sim. Sim. Eu tô comprando vending machines para alugar, para quem opera com isso, entendeu? Então, tá tendo essa tendência também muito de vending machines agora em todo canto, né? Condomínios. Sempre teve a metrô, assim, Uhum. Agora tá tendo aeroporto, eram mais os lugares que lugares, sempre né? tinham, né? Agora tá se Até popularizando um pouco mais. Você começa Muito a ver em vários condomínio. condomínios, tipo assim, cerveja, vinho, Sim. salgadinho, até produtos de higiene. Tudo. É tipo um pequeno mercado, né? Próximo para trazer comodidade às pessoas. E aí eu tô desse lado do business agora eu tenho a máquina e eu te alugo, porque para ti é um custo de investimento muito menor. Então, assim, te possibilita ter o teu negócio ali sem precisar investir muito, né? Assim, vai entrar como custo da tua operação, esse aluguel. E A gente pensou, tu falou nesse ponto de aluguel, quando a gente foi estruturar aqui o podcast, a gente pensou, assim, tem alguns locais, inclusive aqui em São Paulo, que alugam o espaço, né? Uhum. Um dos motivos, assim, que eu imagino que a gente não foi muito para esse lado de estúdio já alugado, foi muito para ter a nossa cara, né? Assim, a gente faz as coisas do nosso jeito, do nosso estilo, inclusive até a cortina, tudo foi meio que, vamos colocar desse jeito, desse estilo. Lógico, os estúdios eles conseguem dar uma customização, mas a gente pensou, não, vamos também pensar de um jeito que a gente consiga ter um pouco mais de flexibilidade, enfim. Mas é bem interessante mesmo que essa parte de serviços aí, inclusive na parte de maquinário aí, tá crescendo. Sim. Cara, não sei, mais algum ponto Eu tô aí? pensando aqui, cara, porque se deixar a gente vai até amanhã. Bom, Carolzinha, muito bom falar contigo, né? Muito rica a nossa conversa aí sobre franquias, sobre trabalho, sobre, enfim, sobre futuro, né? Sobre o desafio da pandemia. Você é um líder que eu tenho muito apreço, né? Isso eu acompanho você, essa construção toda já faz um tempo, né? E isso mostra muito as suas características, né? De liderança, de comunicação, né? E eu fico muito feliz que agora você tenha aberto sua rede social até mesmo para compartilhar um pouco do que você aprendeu com outras pessoas. Isso é muito gratificante, não só para a gente que vai poder conseguir te acompanhar, mas também para você, talvez fazer uma reflexão sobre o que estão te perguntando, o que é que está sendo tendência. Pô, tem a pessoa pergunta, nem sei o que é, talvez isso pode acontecer, né? Então, espero a gente ter outras oportunidades para conversar mais sobre franquias, né? E vamos aí, galera, vamos... Mas calma aí, cara, que não é o show da Xuxa não, mas a gente vai dar a oportunidade pra ela mandar um beijo, um abraço aí pra quem ela quiser e deixar uma mensagem especial, né? Não, eu queria agradecer o convite, fiquei honrada, porque também não é, enfim, como eu disse, eu sou meio que do backstage, assim, então não costumo fazer esse tipo de coisa, mas foi muito bacana estar aqui com vocês, eu espero que, enfim, se essa nossa conversa agregar de alguma forma para alguém por aí, então já vai ter valido a pena. E é isso, assim. Beijo pra mamãe, pro papai e pra você. Beijo aí pra todo mundo que me apoiou. Legal, Carol, legal. Foi um prazer inenarrável te ter aqui e com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai somar para as pessoas que estão procurando aí abrir uma franquia, tem interesse de estudar a respeito do tema. A Carol já deixou o arroba dela, o Instagram dela tá lá aberto. Sim, agora, né? Arroba Carol Medeiros. Ouvindo aí, quiser trocar uma ideia, bater um papo. Tá aí, ó, super só mandar legal. Uma mensagem. Carol já se disponibilizando aí pra ajudar vocês. Sim. E, galera, esse foi mais um The Bigs Podcast. Segue a gente nas plataformas. Estamos no YouTube, Spotify e demais grandes plataformas aí que vão estar... A gente vai estar publicando esses episódios. Ativa o sininho aqui no YouTube para subir o alerta quando a gente chegar com um vídeo novo. Semanalmente a gente vai estar com conteúdo bem exclusivo para vocês, pessoas relevantes como a Carol, que esteve aqui dividindo aí informações sobre franquias de sucesso, como ela fez aí para manter a operação dela durante a pandemia, dentre outros temas que a gente tratou aqui. É isso aí, galera. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Valeu.